E vamos para mais uma análise semanal do mercado cripto. Para quem não me conhece, meu nome é Fernando Pereira, eu sou gerente de conteúdos aqui da BitGet, uma das 5 maiores corretoras de criptomoedas do mundo. Se você já está habituado, sabe que essa análise de segunda-feira, análise semanal, ela é mais voltada para o Bitcoin. A gente faz análise do restante das altcoins e do resto do mercado de outros indicadores, outras moedas no decorrer da semana, mas a análise segunda é mais voltada para o Bitcoin. Então a gente vai analisar o preço do ativo, a gente vai analisar as notícias que impactam no mercado diretamente no Bitcoin, a gente vai analisar dados on-chain referentes à criptomoeda e nesse vídeo em específico eu vou mostrar um indicador novo para vocês. Eu vou mostrar só nesse vídeo de segunda, porque depois ele vai ser utilizado nos outros vídeos, que ele é mais voltado para altcoins, mas eu quero mostrar esse indicador não, essa plataforma nova que eu vou utilizar nas minhas análises para vocês no vídeo de hoje. Tenho certeza que vocês vão gostar. Uma plataforma que custa $160 por mês, que eu assinei e vou estar compartilhando os insights dela de forma gratuita com vocês. Espero que vocês gostem. Então bora lá! Começando com o nosso querido Bitcoin. Vocês lembram que a gente falou na nossa última análise semanal, análise da semana passada, quando nós estávamos nesse candle verde aqui, testando a média móvel de 50 períodos. Essa média móvel verde aqui no meu gráfico é a média de 50 períodos. Se você não lembra, eu vou te lembrar. Nós gravamos o vídeo, era 3h30 da tarde, se não me engano, por aí, próximo disso, e eu falei para vocês que nós estávamos bem em cima dela naquele momento, que se o preço fechasse acima dela naquele dia, nós veríamos a média móvel de 50 períodos continuar apontando para cima, ou se no dia seguinte ela viesse para cima dela. Então nós tínhamos 2 dias chaves para ver essa média móvel de 50 períodos apontando para cima. E por que eu gostaria de ver essa média apontando para cima? Porque existem diversos robôs no mercado cripto que estão programados para comprar quando a média móvel de 50 períodos está apontando para cima, ou seja, nós temos uma pressão compradora vindo desses robôs quando essa média está para cima, e uma pressão vendedora quando ela está apontando para baixo. E o meu medo de o preço não fechar acima dela é que nos dias seguintes ela apontasse para baixo, que foi exatamente o que aconteceu aqui no nosso querido Bitcoin. Ele não fechou acima dela, logo no dia seguinte já foi lá fechar para baixo e agora nós temos a média apontando para baixo, ou seja, ela vai servir como resistência no gráfico. Aqui existe uma pressão vendedora. Sempre que o preço chega nela com ela apontando para baixo, os robôs são programados para atuar na ponta vendedora. Então aqui é um momento delicado para se estar comprado. Qual a única situação, presta atenção, qual a única situação do mercado que eu, Fernando Pereira, compro com a média de 50 períodos apontada para baixo? Quando temos uma DVAP, ok? A DVAP ela é uma estratégia que se sobressai a pressão vendedora dos robôs na média de 50 períodos. Ela é mais forte, já fiz o backtest disso. Agora, em qualquer outra situação, eu não me sinto confortável para comprar com essa média apontando para baixo. Então, quando que eu vou comprar Bitcoin aqui? Se a gente vê uma DVAP. Ou quando a gente vê essa média apontando para cima novamente, ok? Deixando a média um pouco de lado e olhando para padrões gráficos agora, se a gente diminuir o time frame aqui para o gráfico semanal, a gente consegue observar que o Bitcoin vem fazendo uma formação de cunha ascendente de baixa, formação das mais assertivas quando falamos de venda. Inclusive, isso está disponível aqui no nosso querido e-book. Cadê aqui, ó? Cunha ascendente de baixa. Dá para ver aí? Dá, né? Caso você queira esse e-book aqui, ele é gratuito, está disponível aqui no bio desse vídeo. Aqui na descrição desse vídeo você pode baixar de forma gratuitamente esse e-book que eu preparei para vocês. E lá ele tem até o backtest
dessa estratégia. É só você clicar na imagem que eu mostrei da cunha, clica lá que vai mandar para vocês pro backtest feito por Thomas Bukowski, um dos maiores analistas de todos os tempos. Ele fala sobre o backtest da cunha ascendente e baixa, que é um dos padrões de reversão mais fortes. E no momento a gente está testando aqui o suporte inferior dessa cunha que está agindo na pressão compradora e é bastante normal. Quando que essa cunha de fato é configurada para venda? Quando ela romper aqui para baixo, voltar, testar essa linha como resistência e voltar a cair. Ela pode romper agora? Pode. Como ela também pode se estreitar um pouco mais. Perceba como a gente tem espaço para isso, para romper. Não necessariamente ela vai romper aqui na ponta, aliás é muito difícil disso acontecer. Mas a gente consegue enxergar espaço para ela caminhar um pouco mais aqui dentro dessa cunha também. Então essas são as situações mais prováveis. Eu não me sinto confiante em comprar aqui agora. Por quê? Porque essa cunha já está estreita. Então mesmo que a gente veja uma pressão compradora, ela não deve ser tão grande assim. Em breve deve romper para baixo. Assim como ela pode romper aqui para baixo já. Quando que eu vou pensar numa operação shortada, por exemplo, de Bitcoin? Quando a gente sair aqui dessa cunha, aí a gente pode buscar por operações na parte vendedora. Na parte compradora, somente se eu ver uma DVAP. Para eu ver uma DVAP, ela tem que vir aqui ao menos perder esse fundinho e voltar rapidamente para cima dela, ou com nossa queda de forma lenta, fazer uma DVAP aqui na região de FIBO, como por exemplo 38.2, 50 ou 61.8 de FIBO. Aqui eu busco compras no Bitcoin. Então, por hora, a gente está vendendo, né? Recapitulando aí, quem vem assistindo as análises semanalmente já sabe que a gente vendeu o Bitcoin aqui na nossa querida DVAP semanal, nessa estrela cadente que configurou a DVAP. Para quem não sabe o que é DVAP, rapidamente recapitulando, divergência do IFR com volume, alvo de FIBO e padrão de reversão. Só escrever DVAP aqui nesse canal que você vai ver diversos vídeos ensinando como operar corretamente a DVAP. E aqui nós tivemos uma DVAP de venda e é por isso que a gente vendeu nossos bitcoins da carteira Sem Enganação, que é a minha carteira pública de criptomoedas, onde eu faço minhas operações no mercado spot. Lá nós vendemos e estamos buscando um ponto para recomprar. Quanto que eu vou recomprar com a média de 50 períodos apontando para baixo somente com DVAP? Então o que é que eu estou de olho no mercado agora? A gente tem aqui a formação de uma bandeira de alta por hora, tá? Então a gente tem aqui, ó, fundo, topo. Vou mudar aqui de cor para ficar mais fácil para a gente observar isso aqui. Cadê o botão de mudar de cor? Aqui em cima aqui, escondido, achei. Vou deixar ele amarelinho, aqui ó. Pronto, a gente viu que o preço ele recuou aqui da sua última tendência de alta, mais ou menos 40%, e está fazendo a formação de uma bandeirinha. É, uma leve bandeirinha de alta, que ela pode romper para cima. Eu vou comprar essa bandeira? Não. Por quê? Porque a média de 50 períodos está apontando para baixo. Quando que eu compraria essa bandeira? Se o preço viesse para cima da média de 50 períodos, e aí quando nasce o movimento e ela apontasse para cima. Aí sim, aqui a gente pensaria numa comprinha de curto prazo com stop curtinho para buscar aqui o topo. Por hora, nada. Nada. A não ser que o preço ele continue aqui nessa formação dessa bandeira até vir fazer um fundo mais baixo que o anterior, uma divergência aqui no IFR, ou seja, um fundo mais alto aqui, e uma DVAP de compra. Então, por hora, é uma hora de esperar. Uma hora de acumulação, é hora de ficar de buenas. E dados on-chain mostram isso pra gente também. Vamos dar uma olhada nos dados on-chain, compartilhar alguns dados legais com vocês. Começando pela nossa querida banda de Bollinger. A gente pode observar isso aqui no gráfico também. Legal a gente fazer as duas análises. Se não me engano, esse gráfico aqui está com banda de Bollinger. Perceba como as bandas estão estreitas, ou seja, a diferença percentual aqui é muito pequena. Olha aqui, ó. Então a diferença percentual de aproximadamente 2,75% entre uma banda e outra. Uma situação que no passado nós vimos em apenas dois momentos. Aqui, ó, quando eu puxei o gráfico estava 2,9, que foi lá em setembro de 2016, antes do preço explodir absurdamente para cima, e que foi aqui pós FTX entre dezembro e janeiro, antes do preço explodir absurdamente para cima.
Por quê? O que é que acontece aqui? Quando as bandas estão extremamente espremidas, muitos analistas gostam de utilizar essa análise, eu também gosto, é como se fosse uma mola que está muito espremida, próxima a explodir. Imagine a seguinte situação. Vou mostrar com um exemplo. Eu, Fernando Pereira, trader profissional, estou com uma posição shortada de Ethereum nesse momento. Eu estou nesse trade, entregando 14% aqui de lucro, um trade que já está protegido no 0 a 0, que eu não perco mais dinheiro. E eu estou nesse trade fazem alguns belos dias. Por quê? Porque o mercado não sai do lugar. Quando o mercado ele passa muito tempo no mesmo lugar, quem consegue fazer dinheiro ali são os scalpers. Mas quem estava na ponta compradora ou na ponta vendedora não consegue mais manipular aquela sua posição. Não consegue mais gerenciar aquela sua posição. Isso é uma forma mais interessante de se falar. Então a gente começa a ver os participantes do mercado atuarem de uma forma diferente. Eles não vão passar o resto da vida ali sentado olhando, tá, e aí, meu trade vai sair do lugar ou não? Eles não são sardinhas como a gente. Eles precisam manipular o mercado para que o trade vá na direção da posição deles. Enquanto mais essa mola se espreme, mais o preço se espreme, mais o preço se comprime, mais próximo desse movimento nós estamos. Por quê? Porque a liquidez no mercado fica muito baixa. Então é mais fácil de ocorrer essa manipulação. E é por isso que quando a banda está bem estreitinha, o próximo movimento é um movimento muito forte, porque está fácil de manipular. E fazendo essa manipulação por conta da liquidez baixa, você vai ativar os stops da posição oposta. Então, vamos supor que os compradores eles consigam manipular para esse estouro ser para cima. Todo mundo que estava shortado vai ter que estopar e a pressão vai ser muito maior. É como se fosse uma bola de neve. Então, depois que o preço comprime muito, ele explode. Geralmente acontece isso. E olhando para esse gráfico, nós só vimos dois momentos na história do Bitcoin que as bandas estiveram tão próximas uma da outra, tão comprimidas. Ou seja, o próximo movimento do Bitcoin, dependente se é para cima, como foi nas últimas duas vezes que a gente viu essas bandas tão comprimidas, ou para baixo, como também pode acontecer, provavelmente vai ser um movimento bastante agressivo, um movimento manipulado. Então tome muito cuidado com isso e tente aproveitar disso. Nós tentaremos aproveitar desse movimento aqui também, sem dúvidas. Mudando aqui um pouco a métrica, olhando para o Bitcoin Long Term Holder Sell Side Risk Ratio, que nome bonito, que nome complexo, nós só tivemos 44 dias de trading com esse indicador tão baixo. Esse indicador funciona de uma forma muito parecida com a visão que a gente teve ali na banda de Bollinger. Só quis mostrar que em dias, a quantidade de dias que nós estivemos nessa faixa de negociação tão comprimida. Então a gente está num momento bem raro do mercado e ele está cada vez mais próximo de acabar. A bolha vai estourar em breve, ou para cima ou para baixo. Fiquem espertos. E para finalizar a nossa análise on-chain, esse gráfico aqui é muito interessante. Essa linha laranja, ele mostra o preço realizado do que a Glassnode chama de Warm Supply. Warm Supply são os investidores que não mexeram nos seus bitcoins nos últimos 6 meses, de uma semana a 6 meses. E dá uma olhada aqui nesse movimento interessante. Geralmente o preço ele fica acima do Realized Price por 227 dias, que é uma média de 227 dias, e abaixo numa média de 132 dias. Então ele mostra pra gente que os bull markets ele costumam ser 2 vezes maiores do que os bear markets, né? Vamos considerar bull market acima desse realized price nessa ocasião e abaixo do realized price nessa ocasião um bear market. Mas o que me chama atenção aqui é o seguinte: como é que o preço ele costuma se movimentar? Bull market agressivo, bear market. Bull market, levezinho bear market. Bull market, bear, bull, bear, bull, pequenininho aqui, bear, bull, bear. Perceba que eles vão intercalando esses ciclos, esses triângulos. Em momento algum a gente teve um bull market, um bear market, logo depois você tomou tudo de novo.
teve essa intercalação. E aqui a gente teve, né, a gente saiu da zona de baixo desse Realized Price, do Bear, a gente entrou num bull aqui acima e dificilmente a gente vai continuar esse movimento agressivo lá para a máxima histórica, retomada de alta, fazer pullback no Realized Price, que no momento está em 20... onde é que está isso aqui? Peraí. Que achei em 27.700 e retomar aquela alta que ele já havia mostrando. Provavelmente a gente vai perder esse Realized Price para baixo, porque é como os ciclos eles costumam acontecer. Então é normal a gente ver sim o Bitcoin abaixo desse Realized Price para um novo pequeno bear market, para depois a gente retomar um bull market maior, tá? Lembrando que a gente está chamando nessa ocasião bear e bull de acima do Realized Price do Warm Supply e abaixo do Realized Price do Warm Supply. Então, o que eu acredito aqui nessas análises? Que em breve nós vamos ter um estouro de preço para baixo. Para mim, essa é a maior probabilidade. Só por conta disso, vou sair shortando agora? Não. Vou esperar esse movimento acontecer. Vou esperar o rompimento da cunha lá para baixo. Aqui, vou esperar o rompimento dessa cunha para baixo, para daí sim eu buscar operação shortadas. Por quê? Porque enquanto ele não rompe essa cunha para baixo, ele pode continuar dentro dela. Então, posso shortar aqui agora e ele lá em cima me estopar para depois continuar o movimento. Então, por isso que é importante esperar o rompimento. Mas, enfim, a mensagem que eu quero passar é que em breve nós podemos ter um rompimento muito forte para baixo. Muito forte significa ir lá perder fundo? Não, significa muito rápido. A gente pode ver uma paulada muito rápida para baixo em breve no mercado. Até onde? Meu ponto de vista, até aqui as retrações de Fibonacci, que pode ser 38.2, 50 ou 61.8. Ou seja, 25.580, 23.650 ou 21.170, valores muito próximos disso, não exatamente, tá? A retração ela não é tão precisa quanto a expansão. Então, esse é para mim a maior probabilidade. Um rompimento forte e rápido para baixo em breve e eu estou me preparando para isso. Caso ele não aconteça, tudo bem, a gente vai tentar surfar uma alta aqui para a volta aqui dessa cunha para daí a gente vender lá em cima. Mas por hora, nesse exato momento, como vocês viram, não estou com nenhuma posição no mercado futuro aberta, apenas vendido no mercado spot. Calendário econômico, tá? Antes de eu mostrar a ferramenta que eu quero mostrar para vocês, é importante a gente dar uma olhada aqui no calendário econômico rapidamente. A gente tem algumas notícias aqui essa semana, nada de muito impacto, a não ser na quarta-feira, que a gente tem aqui a ata do FONC às 3 horas, que pode trazer bastante volatilidade. De resto, comum, quinta-feira, 9h30, pedidos iniciais por seguro-desemprego. E amanhã a gente tem vendas do varejo, também às 9h30, que pode trazer uma certa volatilidade. Agora deixa eu mostrar para vocês a ferramenta, né? Só dar uma adiantada aqui no que é essa ferramenta, que a gente vai abordar ela mais a fundo nos próximos vídeos aí dessa semana. Mas a ferramenta em questão é a Cointelegraph Markets Pro. E por que eu assinei essa ferramenta aqui? O que é que eu quero trazer para vocês? Ela traz algumas ferramentas dentro dessa ferramenta muito interessante, como por exemplo aqui a Newsquakes, que são notícias que a gente consegue filtrar aqui. Eu gosto muito de filtrar aqui por parcerias e listagens em corretoras, para a gente ficar sabendo aqui em primeira mão quais são as moedas listadas aqui em todas as corretoras, buscando aí um movimento mais agressivo e curto, e parcerias também. Então aqui ó, a gente viu aqui recentemente que a Coinbase está trabalhando com os reguladores para ser mais ativa no Canadá. Então, possível parceria da Coinbase com o Canadá, notícia que saiu há 26 minutos atrás. E há 8 horas atrás a gente teve uma notícia aqui também da Gabar, que fechou uma parceria com o FedNow, e a gente viu um movimento na Gabar bastante agressivo aqui também no dia de hoje, principalmente por conta dessa parceria. Então, é esse tipo de movimento que eu vou buscar com essa ferramenta, buscar movimentos curtos, trades curtos, para a gente aproveitar de parcerias, de listagens, da comunidade do Twitter, que vocês sabem que é bastante importante para o mercado cripto. Aqui essa plataforma ele filtra aqui para a gente, por exemplo, ó, volume de tweet nas últimas 24 horas. Então, por exemplo, aqui ó, HTR está sendo muito falado nas últimas 24 horas.
Por quê? O que é que está acontecendo com ela? A gente consegue ver, ó, que a maioria dos tweets são de forma positiva. E isso resultou numa alta aí de mais de 24%, quase 25% na moeda Hathor, HTR. A gente tem a ferramenta aqui do Vortex Score, só que é muito legal. Esse Vortex Score, o que ele mostra aqui pra gente? Ó, ele compara o sentimento das moedas, atividade no Twitter, o trading volume, ou seja, o volume de trading e o movimento do preço em toda a história do ativo. E ele sugere pra gente se está mais provável de acontecer um movimento altista ou baixista. Acima de 80 a gente já pode considerar que o próximo movimento provavelmente vai ser de alta. Historicamente, depois de toda essa combinação aqui de sentimento, atividade no Twitter, volume de trade, movimento do preço, ocorreu um movimento altista nas próximas 24 horas. Então o que ele está dizendo aqui pra gente? Que esse token aqui, a Jasmy Coin, por exemplo, que está com o Vortex Score de 82, a probabilidade de nas próximas 24 horas ele se valorizar é grande. Então é isso que a gente vai analisar aqui agora. É isso, eu vou fazer isso não nesse vídeo, tá? Isso eu vou fazer só para mostrar essa ferramenta para vocês, né? Mas como é um vídeo de altcoin, a gente vai falar na análise de altcoins. Mas aqui, dessa vez, a gente vai fazer uma análise aqui da Jasmy, só para vocês verem como é que funciona aqui essa ferramenta e ver se ela vai ser útil para a gente vai testando junto. Óbvio que esse Vortex Score, por exemplo, ele não vai acertar todos os movimentos, mas segundo a galera da própria Cointelegraph, ele tem uma taxa de acerto de 60% a 70%, que é uma taxa de acerto muito parecida com a de VAP. Então é por isso que me chamou bastante atenção. E acho que a gente pode utilizar esses indicadores de uma forma correlacionada, pode utilizar esses indicadores juntos. E se a gente olhar aqui para o gráfico da Jasmy, a gente pode tentar observar um possível movimento. Perceba que a Jasmy, ela vem de uma região de fundo, que ocorreu uma pressão compradora lá em junho desse ano, recuou. Vou passar uma fibra aqui para a gente ver. Okay. Recuou até 61,8% de fibra, ou seja, um movimento de pivô de alta. A gente fez uma bandeira aqui no token da Jasmy, que rompeu para cima, fez o pullbackzinho nela e está voltando a subir. Então, o que eu enxergo aqui nesse gráfico da Jasmy? Que se a gente romper esse topinho, a gente deve ir buscar aqui o último topo, que é o alvo da bandeira. Então, o rompimento desse topinho aqui, atrelado com o Vortex Score da Jasmy, pode entregar um bom trade para a gente de curto prazo, tá? E até um gráfico para vocês ficarem de olho. Essa semana a gente vai estar olhando junto esse gráfico da Jasmy. Então, esse é o tipo de análise que eu quero fazer junto com essa plataforma aqui da Markets Pro. A gente utilizar ela para filtrar alguns trades para a gente não ficar só caçando trade à toa. Então, esse Vortex aqui eu acho que vai ajudar bastante a gente. Vamos ficar de olho diariamente nele. Outras coisas que a gente consegue observar aqui. Depósitos nas corretoras, as moedas estão sendo mais depositadas. Isso é um indicador até um pouco negativo, porque se a gente está depositando mais na corretora, significa que podemos estar com a intenção de vender, e a gente consegue correlacionar isso. Ó. Perceba que a BAD está sendo muito depositada na corretora nas últimas 24 horas. Ela teve uma alta de 20%. Inclusive aqui ó, no Trading Volume, ela aparece aqui com 822% a mais do que a média, ou seja, a média dos últimos 30 dias. No dia de hoje tivemos uma alta de 822% a mais no volume. O volume da BAD está muito alto, e volume comprador, porque ela está subindo. Ela também aparece aqui nos tweets, mais 505%. Perceba que tem muita gente falando da BAD. Em contrapartida, a galera que está comprando, que participou dessa alta, está depositando ela nas corretoras também. Então, essa alta pode estar no final já. Por quê? Porque a galera está depositando possivelmente para vender. Então, uma análise correlacionada que a gente pode fazer aqui entre dados on-chain, entre o Vortex, entre atividade no Twitter e tudo mais, para a gente enxergar possíveis tradezinhos aí de curto prazo. Aqui ó, um indicador muito legal também, esse Season Indicator, ele mostra se o momento do mercado é mais interessante para altcoins, para Ethereum, que ele separa aqui das altcoins, para Bitcoin, ou para Cash, ou para Money, ou seja, para estar vendido. E aqui ele mostra para a gente que o melhor momento do mercado agora é para estar vendido. E a gente está com boa parte da nossa carteira vendida, né? A gente está com 40% de caixa na carteira
sem enganação. Até abrir aqui para vocês, só para a gente conferir. É mais ou menos isso que a gente tá, que a gente vendeu Bitcoin lá próximo de 30. Ó, estamos com 39% da carteira sem enganação. Nossa maior posição, assim como também indica o Cointelegraph Markets Pro. Então estamos correlacionados aqui com a nossa plataforma. Então é uma plataforma muito legal, muito completa, que vai ajudar bastante a gente. Espero que a gente consiga colher bastante fruto dessa plataforma. E espero que vocês tenham gostado desse vídeo também. Não esquece de deixar o like e se inscrever no canal. Essa semana a gente ainda vai fazer análises de altcoins. A gente vai trazer bastante lives aqui pro canal. Quero falar sobre o KCGI, que é o Campeonato Mundial de Trade, que vai rolar e eu vou participar. A galera que faz as lives comigo do Operando ao Vivo, vai todo mundo participar, a gente vai montar uma equipe. Você pode participar junto com a gente, mas eu vou explicar durante a semana. Me segue lá no Instagram, se você ainda não segue, vou falar por lá também. É @fernandopereira.eth e a gente se vê aí durante a semana. Obrigado pelo tempo aqui comigo, até a próxima e valeu!